gostaria de compartilhar com você o Salmo número 23. Salmo 23 que você ouviu desde que você é criança. Você ouve este Salmo e ele tem uma mensagem assim muito profunda para nós neste momento. Quando diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém e amém. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que nada nos faltará. Nada nos faltará. Quando nós lemos este Salmo, Salmo 23, e falamos: Senhor, eu creio que Tu és o meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução para esta palavra seria que de nada sentirei falta. Por quê, queridos? De repente você pode ver uma pessoa que ela tem pouco. Você acha que ela não tem o suficiente, mas ela não sente falta de nada. Mas talvez você vê uma pessoa que você pensa que ela tem tudo. Aparentemente ela tem tudo, ela tem muito mais do que você, e talvez ela está sentindo falta de algo. Talvez ela não está satisfeita. Ela não está achando que tem o suficiente, ela ainda quer mais. Talvez em algum momento da vida, a pessoa que não tem muita coisa, ela se sente satisfeita. Mas aquele que aparentemente está cheio de coisas, ela sente falta de coisas essenciais. Então o Salmo 23 vem falar para nós que Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso sustentador, Deus é a nossa garantia. E aqui Davi, queridos, ele usa a figura do pastor, porque ele tinha sido pastor. E você sabe que Davi também se tornou general de um exército, Davi também foi músico, Davi também foi rei. E ele vê o cuidado de Deus na sua vida. Tanto quanto ele estava ali cuidando das suas ovelhas, tanto quanto ele estava no pasto, cuidando do seu rebanho, como quando ele estava ali tocando o seu instrumento, como quando ele estava no meio do exército guerreando, ou quando ele estava no trono reinando, ele sabia que Deus era o seu pastor, o seu sustentador, o seu cuidador. Ele sabia que quando ele cuidava do rebanho, era Deus que dava o pasto, era Deus que protegia o rebanho das feras da terra. Ele sabia quando ele tocava as suas melodias, ele sabia que era Deus que dava a inspiração, que era Deus que era digno do seu louvor. Quando ele estava ali guerreando com o seu exército, ele sabia que era Deus que estava o protegendo. E quando ele estava no seu trono, queridos, ele reconhecia que Deus era maior. Aqui Davi mostra as fases da sua vida. Ele mostra os momentos, os ambientes que ele viveu, e em todo o tempo ele reconhece a grandeza de Deus. Nada sentirei falta. O Senhor é meu pastor e nada sentirei falta. Eu não sei o que você deseja, o que você precisa, o que tem faltado talvez para você. Mas eu quero dizer para você que essa palavra serve para a minha vida e serve para a sua vida. Se o Senhor é o seu pastor, pode saber de uma coisa. Deus ele nem sempre dá aquilo que nós queremos na hora que nós queremos, porque Ele é Deus. E Ele pode dizer o sim e Ele pode dizer o não. E Ele continua sendo Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. E então, querido irmão, querida irmã, quando o Senhor derrama sobre nós a sua presença, a sua glória, a sua graça,
é tudo o que você precisa. Como quando o apóstolo Paulo pediu ao Senhor e Deus falou: olha, Paulo, a minha graça te basta, é o suficiente, nada vai te faltar. E aqui, queridos, esse nada me faltará, ele abrange as 3 áreas da nossa vida. Abrange a nossa parte física, a nossa parte emocional e a nossa parte espiritual. Então o texto diz aqui no Salmo 23, quando fala que o Senhor cuida de nós fisicamente, o salmista ele fala de pastos, ele fala de alimento, ele fala de guiar a uma água, ele fala de alimento em uma mesa, ele fala de um cálice que transborda. Então Deus, ele cuida da nossa vida física, ele sabe de cada necessidade material, ele sabe do sustento, do alimento, do pão, e ele é quem cuida de nós. Até fisicamente, você vê Jesus se preocupando com o povo no deserto, se preocupando em multiplicar pão. Você vê Jesus numa festa preocupando-se com o vinho, com a bebida. Você vê Jesus ali também na pescaria, né, ajudando os pescadores para multiplicar os peixes. Jesus, ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe de cada necessidade da sua família. Ele sabe de tudo. E ele cuida de você fisicamente. Mas também o salmista fala da questão emocional. Ele fala dos temores, ele fala dos medos, ele fala das ansiedades. No versículo 3 e 4, ele fala sobre o descanso, sobre refrigério para a alma. E aí você imagina ele, um pastor de rebanho, cansado, conduzindo o seu rebanho no sol quente, enfrentando o frio da noite, mas ele fala: Senhor, em Ti eu encontro descanso. Em Ti eu encontro refrigério para a minha alma. Querido irmão, querida irmã, quando o Senhor é o nosso pastor, às vezes nós passamos por lutas, passamos por dificuldades na nossa vida, sim. Mas saiba que o Senhor tem um tempo de um refresco para você, um tempo de refrigério. E quando o salmista ele se colocava diante do Senhor, e talvez ele achava uma sombra, ou nas suas batalhas, ou diante das lutas que ele enfrentava na sua vida, ele fala: Senhor, dá um refrigério para a minha alma, dá um refresco para tantas lutas que eu tenho passado. E o Senhor lhe dá esse refrigério. Depois ele fala: Senhor, se eu passar pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele fala de medo, ele fala de consolo, ele fala de conforto, que somente o Espírito Santo e Deus, ele nos dá. Aqui o Senhor está tratando com a vida emocional. E a sua vida emocional também pode ser suprida por Deus. Talvez nós passamos por decepções, e a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E aqui não diz que nós não podemos confiar em ninguém, não ter amigos, não é isso. Está falando em confiar e colocar toda a sua confiança para a salvação. Você colocar todas as suas emoções em cima de uma pessoa. Se você fizer isso, você vai se frustrar. Mas a palavra de Deus também diz que nós podemos confiar plenamente no Senhor, de todo o nosso coração. Ele cuida também das nossas emoções. Depois o texto termina falando sobre a vida espiritual. Preste atenção, porque o ser humano, ele é um tripé. Nós somos uma trindade. Se você cuidar apenas do seu corpo, e cuidar apenas da sua alma, das suas emoções, o tripé fica faltando uma parte. E isso se completa com a vida espiritual. Uma pessoa só é plenamente satisfeita se ele cuidar também da sua vida espiritual. Devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, e aí nesse tempo de quarentena é um tempo de pensarmos sobre isso. Cuidar da sua saúde, não se descuidar. Cuidar das suas emoções, mas também cuidar-se espiritualmente. Depois do versículo 5 ele fala: Senhor, o Senhor é aquele que unge a minha cabeça com óleo. O Senhor é aquele que faz transbordar o meu cálice. O Senhor é aquele que me cerca de bondade e misericórdia. E um dia eu habitarei na casa do Senhor
para todos sempre. Queridos, a vida espiritual. Que nesse tempo seja um tempo de nós buscarmos mais unção de Deus. Olha, queridos, que você possa encher-se desse azeite. Nós não sabemos as lutas que nós enfrentaremos, mas que você esteja cheio de unção, preparado para vencer. Você vê a vida de Davi, um marco na sua existência. Quando de repente o profeta Samuel chega na sua casa, até então ele não era nada, ele não era ninguém, nem a sua família o considerava. Mas de repente, a partir daquela unção, o poder do Espírito Santo vem sobre ele, que ele começa a não ter medo de gigante, não ter medo de leão, não ter medo de urso, não ter medo de exército, porque a unção de Deus estava sobre ele. Às vezes, queridos, nós fraquejamos fisicamente, estamos fracos, cansados, precisando de um refrigério. Às vezes estamos emocionalmente abalados, mas quando a unção de Deus vem sobre a sua vida, Ele te fortalece, Ele te cura no seu corpo, na sua alma, e Ele te cura no seu espírito. Que assim o Senhor venha cumprir na sua vida. Esse nada me faltará. O que é esse nada me faltará? É o Senhor suprir você fisicamente. E saiba que Ele é seu pastor, Ele se preocupa com mínimos detalhes da sua vida. E Ele quer te sustentar. Ele te suprir nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus temores, nas suas preocupações, nas suas ansiedades. Em cada detalhe da sua vida, Ele é o único amigo e Ele jamais te decepcionará. Você pode confiar nele. E Ele também vai colocar pessoas para suprir as suas emoções, para te ajudar, para te completar. A igreja, a comunhão. Mas espiritualmente, Ele coloca uma mesa, um banquete diante de você. E aqui quando o salmista fala que o Senhor coloca uma mesa diante dos meus adversários, Ele está dizendo assim, olha, não significa que eu não tenho problemas, eu tenho problemas, eu tenho lutas, mas eu tenho uma mesa, um banquete, mesmo diante dos meus adversários. Que você possa saber que você tem um banquete, que o Senhor tem uma mesa para você, diante da sua vida e que Ele te sustenta. E eu termino com essa frase do Salmo 23. Que ele conclui dizendo, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O texto começa falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Depois ele termina dizendo, habitarei na casa do Senhor para sempre. Para sempre. Que você possa habitar na casa do Senhor para sempre. Se nós estamos passando essa pausa em nossa vida, nós não estamos indo na casa do Senhor, na igreja, mas nós somos a casa do Senhor também, a sua casa do Senhor, mas que nós podemos ter essa confiança de que habitaremos na casa do Senhor para sempre. Feche os seus olhos em nome de Jesus. O que tem te faltado, o que você tem necessitado, o que você precisa. Olha, saiba que Deus conhece cada uma das suas necessidades. Saiba que Deus, Ele tem te suprido e Ele te suprirá, Ele é seu pastor e nada te faltará. Saiba que Ele é aquele que te completa. Saiba que em Deus, se Ele é o seu pastor, você será satisfeito na presença dEle, mesmo diante das dificuldades. Saiba que o Senhor está cuidando de você, que Ele quer cuidar do seu corpo, trazer cura. Ele sabe todas as necessidades materiais que você e sua família têm. Coloque isso diante do Senhor. Coloque também as suas emoções, seus temores. E coloque a sua vida espiritual. E que a unção do Senhor seja sobre a sua vida. Que o banquete de Deus venha te satisfazer mesmo diante da adversidade. E que nós possamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente é o nosso pastor. E nada nos faltará. O Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades.
O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos alimenta, o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Que diante, Pai amado, das incertezas, das dificuldades, nós possamos saber que Deus, Ele é Deus soberano. E que Ele é o Criador dos céus e da terra, aquele que dá pão ao que tem fome, aquele que faz a semente brotar. É o Senhor que tem cuidado de nós. Venha tratar, ó Pai amado, com cada um de nós, trazendo cura ao corpo daquele que precisa de cura. Venha curar as nossas emoções. Venha tratar, ó Pai amado, o nosso coração, as nossas ansiedades. Venha, Senhor, derramar a tua unção sobre o teu filho e a tua filha. Venha derramar a tua graça. Venha fazer transbordar o seu cálice na tua presença. E, ó Pai, nós queremos pedir uma coisa. Nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. E que a tua bondade, a tua misericórdia estão sobre nós. Que a nossa vida espiritual seja cheia da tua presença. Nós te entregamos, Pai, a vida de cada um, irmão e irmã, na tua presença. Declarando que o Senhor é o nosso pastor. E que nada, nada, nada nos faltará. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus.